Olá, meus amigos de casa, estamos dando início a mais um programa Você Pode Já. E hoje eu trago com muito prazer aqui essa dupla fantástica de amigos e de profissionais aqui da nossa região, o Enoque Lira e a Lidiane Fontinelli, certo? Ela é educadora física e ele fisioterapeuta. Nós vamos falar aqui sobre pilates, sobre educação física, sobre práticas em academias. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco, viu? Prazer é nosso. Obrigada pela oportunidade. Fico muito agradecido também pela oportunidade de divulgar o pilates, divulgar a profissão. O pilates é uma coisa que está crescendo muito hoje em dia, né? O pilates é Vocês vão me explicar o que é o pilates, na verdade. As pessoas muitas vezes querem saber, falam de pilates como uma técnica inovadora, mas o que vem a ser o pilates? Quem poderia começar respondendo isso aí? Eu posso começar. O pilates é um método de condicionamento físico que tem como objetivo integrar mente e corpo. Você vai procurar a ideia é ter um perfeito equilíbrio entre esses dois pontos, através de exercícios físicos e seguindo alguns princípios criados por Joseph Pilates. Joseph Pilates. O Joseph Pilates, ele é alemão? Ou não? Ele é alemão. Olha, estou sabendo Pilates. Ele ainda é vivo, não? Não. Ele morreu na década de 60, quase aos 87 anos. Eu sei que... Por que ele criou essa coisa de Pilates? O que é que ele... Pela própria história familiar dele, né? Ele teve problemas de saúde, ele sofreu de raquitismo, febre reumática. Então ele já foi uma criança diferenciada das outras. E isso já fez com que ele desenvolvesse essa vontade de estudar o corpo humano, a anatomia, porque ele tinha uma certa diferença dos outros colegas. E depois já adulto, ele resolveu aprofundar o conhecimento da anatomia e, por conta, para si mesmo, né, tentar melhorar o condicionamento físico. Aí o que ele fez? Começou a pensar em atividades físicas que alongassem, que melhorassem a flexibilidade, e também coincidiu dele tratar de pessoas na pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ele usava as próprias molas das camas como resistência para realizar as atividades físicas. Aí ele foi se aperfeiçoando, né? E também, coincidentemente, a família dele vinha de circo, os pais. Então ele tratava as bailarinas lesionadas, o pessoal do circo que sofria lesões. E foi aí que chegou realmente a um resultado, viu-se que tinha uma boa resposta ao Pilates. Na verdade, aí daí o nome Joseph Pilates, na verdade, né? Ele usou o método e chamou de contrologia, porque a ideia era o controle do corpo. O nome Pilates foi usado para batizar a técnica dele como homenagem já depois dele falecido. Né? Hoje é uma marca pública, mas a ideia dele era a contrologia. Foi um autodidata, ele estudou para melhorar o condicionamento dele e o que ele conseguiu de resultado ele resolveu passar para os outros. Interessante, né? Vocês, atualmente, a Lidiane é educadora física e o Enoque fisioterapeuta. Isso. Mas o Pilates, ele é uma área comum a vocês dois? Como Isso é essa porque história? trabalha atividade física. O fisioterapeuta, né? Quer dizer, a terapia é através do movimento. E trabalha também o condicionamento físico. Né? A diferença é que o fisioterapeuta trata, né, reabilita. Certo. E já no caso... Usando a mesma metodologia. A mesma metodologia, mas no caso a educadora física. Só que com o conhecimento da área de fisioterapia, foi criado como um trabalho, método de condicionamento físico. Mas com a evolução, com o estudo, foi percebido o quanto isso podia ajudar na reabilitação das pessoas. Então, é um espaço tanto para fisioterapeutas como para profissionais de educação física. Interessante, né? A gente às vezes imagina o Pilates só como... fisioterapia, né? Como pessoas doentes, muitas vezes, fazendo aquela... Mas você pessoas que não podem fazer outra atividade física e vão fazer pilates, mas isso é independente do seu condicionamento físico. E você pode fazer como prevenção, né? No caso, você vai prevenir lesões, né? Não precisa ter uma lesão. Você pode ir para a educadora física por conta da prevenção. Quero prevenir lesões. Então, uma vantagem do Pilates é que, como trabalha com molas, ela acompanha a elasticidade do tendão. Então, o risco de lesão é mínimo, né? Então, você já pode... Não tem contraindicação, né? Grávidas podem fazer pilates, Grávida, desde que é acompanhado por um profissional e a gente vai ver o que é que dentro da metodologia pode ser usada para determinados casos ou não. E Lidiane, você trabalha há quanto tempo como educadora física? Eu sou profissional de educação física há 8 anos. Olha aí, rapaz. E o Enoque é fisioterapeuta há quanto tempo? Isso, vai fazer agora 6 anos de formado. Formei pela Faculdade Cristos, em Fortaleza. Atualmente curso mestrado em gerontologia,
né? E toda essa área do Pilates, que é uma coisa que realmente chegou em Sobral e nos realiza como profissional, trabalhar nessa área. Para o pessoal que não conhece a gerontologia, como você definiria melhor para as pessoas? O estudo do idoso. Gerontologia seria o que? O aperfeiçoamento, tratar do idoso, né? A saúde do idoso, a saúde do envelhecimento. Né? Então, você envelhecer com qualidade é o que a gente mais almeja hoje em dia. Né? É chegar numa idade, né, seus 70, seus 80 anos, com qualidade de vida. E o Pilates proporciona isso. É o que eu comento muito com minhas pacientes, assim, era muito bom que a gente morresse como uma lâmpada se apaga, né? Pô! Né? Só que não é assim. Se a gente se cuidar, talvez seja, mas sem se cuidar, você não morre assim. Você morre, uma perna vai sendo amputada, a memória vai se acabando, a visão, e você vai morrendo aos pouquinhos, né? Aí as pessoas dizem assim, mas meu avô durou até os 90 anos, mas aos 82 ele ficou cego, amputado e com Alzheimer, ou seja, foram quase 10% de vida inútil, né? Então a gente tem que cuidar. Essa é a ideia do próprio Joseph Pilates, assim. Ele morreu aos 87 anos e a forma física dele aos 87 anos é de dar inveja a muito rapaz de 20 e 25. Porque, além de casar a questão de atividade física, de condicionamento físico, ele pregava a questão da saúde alimentar, de você procurar se alimentar bem, da prática constante, né? Ele morreu aos 87 anos no incêndio. Ele não morreu de doença, ele num incêndio no estúdio. Tentando salvar o estúdio dele. Tentando salvar. O local incendiou, ele tentando tirar os aparelhos. Porque os aparelhos foram todos planejados por ele. Respirou bastante fumaça, porque os aparelhos todos foram ele né? Foi ele que planejou, criou, e isso que eu digo, arquitetou. Sem ser um profissional da saúde. Ele estudou anatomia por si só, autodidata, e ele que elaborou os aparelhos. Que até hoje são os mesmos. Vocês sabem qual era a formação dele? Ou não tinha nenhuma formação? Ele não tinha nenhuma formação, ele foi lutador de boxe, ele prestou serviço na guerra, aí pós-guerra foi que ele veio para o Brasil, mas já estudado para poder... Mas ele teve o auxílio da esposa, a esposa era enfermeira, realmente a esposa auxiliou nessa... Né? Deu algum conteúdo para ele, alguma coisa relacionada? Mas na biografia dele, fala, ele é um autodidata, ele estudou anatomia, ele estudou artes marciais, patologias, ele estudou física, biologia, ele procurou base científica para tudo aquilo que ele fez. Eu estou lembrando que eu já vi a foto do Pilates, né, do Joseph Pilates, né, em algum, acho que na internet, realmente mostra um senhor bem idoso e sarado, né? E sempre de sunga branca. De sunga branca, né? Gostava de aparecer também, né? Ele era de sunga dos exercícios que ele fazia. O que vocês colocariam como, assim, o diferencial do Pilates? Assim, faça Pilates, porque no Pilates você obtém isso. O que você acha? Bom, ele prega bastante isso, o fortalecimento da região central, né? A contrologia. Então vai trabalhar muito o quê? O fortalecimento de abdômen e a musculatura paravertebral. Então diz o Joseph Pilates que quanto mais forte essa região, que ele chama até de cinturão, você vai estar fortalecendo a coluna vertebral. Coluna vertebral firme, envelhecimento com mais qualidade. Isso tem a ver com... Eu posso estar enganado, eu não sou profissional, quero só saber. Isso tem alguma coisa a ver com o fortalecimento do que o pessoal chama do core? Ele vai depender. Core que chama? Ele usa o cinturão, né? Ou powerhouse. Hoje em dia a gente já outras denominações. O powerhouse, na educação física a gente volta muito para o trabalho de core. Né? Mas o foco é mesmo esse, é o fortalecimento da parte central do seu corpo para dar equilíbrio para todo o resto. Combinado com o seu trabalho de respiração. Certo. Talvez seja o centro de gravidade, não sei, né? Alguma coisa assim. E chama muita atenção também a flexibilidade. Vai trabalhar muita flexibilidade. Alonga bastante. E é um alongamento ativo. Né? Ok. Pessoal, nós vamos dar um intervalo comercial. Voltamos daqui a 30 segundos com o nosso programa Você Pode Já, hoje falando de Pilates, de treinamento funcional. Já vamos falar também com a Lidiane e o Enoque aqui. Não sai daí que nós voltamos já já. Arte, um programa de cunho cultural focado na arte como um todo. Aborda sobre a arte da pintura, da música, de exposições em geral, traduzindo e retratando a beleza de sua produção, com a apresentação de Regina Raik. Assista ao Culturarte e fique conectado com a bela arte, a arte da educação e da cultura.
Culturarte, um programa totalmente aberto a todas as idades. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Olá, meus amigos, voltamos com o nosso programa Você Pode Já, hoje com a educadora física Lidiane e com o fisioterapeuta Enoque. E eu gostaria de perguntar a vocês qual o tempo de duração de uma sessão. Estamos falando hoje de Pilates. Qual o tempo de duração de uma sessão de Pilates? Bom, para nós fisioterapeutas, a gente usa o termo atendimentos. Hoje não é mais sessão. sessão. Se usa sessão. Sei. Né? Se usa atendimento, porque é um atendimento clínico, não deixa de ser. E depende muito do aluno ou do paciente e do profissional. Mas é uma média de 45 minutos a 1 hora. Porque existe o treino, né? E também um momento de relaxamento. Porque como a gente trabalha muito a respiração, né? Então, funciona toda uma forma para o paciente ou o aluno sair do Pilates relaxado. Descreve uma sessão de Pilates, Enoque. Como é que começa? Você chega, aí tem como é? Bom, fala pra gente. Normalmente o espaço do Pilates é um espaço zen, né? É uma iluminação mais sóbria, né? É uma música bem tranquila, uma música instrumental. Okay? É um ambiente limpo, né? Então, assim, para quem... Um cheirinho bom, para que aquela pessoa se sinta bem, paz. Né? Na paz. Até porque um dos benefícios que o Pilates faz é esse controle, a ideia das de diminuir emoções. O estresse, é você... É princípio do Pilates, controle, precisão, fluidez. Então, existem alguns aparelhos, né? Que foram produzidos por ele, né? Então, feito um rodízio nesses aparelhos, né? Porém, também pode se fazer muitos exercícios no solo e na bola, com a bola de Bobat, né? Também pode se realizar bastante exercícios, mas é uma aula que você vai ter uma sequência, né? Dependendo do objetivo que eu quero com esse aluno, né? É fortalecimento, é alongamento, é aliviar as dores, se ele tiver um encurtamento da cadeia posterior, né? Dos músculos posteriores, que pode levar a uma lombalgia. Então, o que eu quero? É aliviar essas dores. Então, vai depender do aluno a aula. Não é uma regra, não é uma sequência. Vai depender de cada aluno ter uma aula de Pilates diferente. Graças a Deus, a gente tem visto hoje essa individualização dos clientes, né? Então, é na medicina, é no comércio, é no Pilates, em tudo você individualiza o cliente e faz para ele. Não se trabalha mais com aquela receita. Receita de bolo, não, né? Cada aluno vai fazer com que a aula seja diferente, individual mesmo. Então, digamos que ele chega na aula e tem aquela programação toda. E ao termina com algum tipo de alongamento ou já é alongamento constantemente durante a sessão? Eu não sei como a colega faz, mas depende muito, como eu digo, do profissional, né? Então, no caso da gente, eu faço uma técnica da fisioterapia que se chama pompagem cervical, né? Que vai alongar a fáscia muscular. Pompagem? Cervical, né? Que no caso vai fazer, não é uma massagem, são técnicas que vai fazer uma liberação dessa fáscia. Sim. Então, eu posso fazer também um alongamento, né, passivo, já que ele faz a aula quase toda de alongamentos ativos, você pode fazer um alongamento passivo, um relaxamento com a própria bola, né, para soltar aquela musculatura tensa. Né. Aquela bola é fantástica, né? E sempre orientando a respiração, sempre orientando que aquele momento ali é para desacelerar, né? Se é uma pessoa que já vem estressada do dia a dia, se é um corredor, né? Como eu pego muitos atletas, corredores que estão muito acelerados, então eles vão para o Pilates para dar esse momento de tranquilidade, relaxar. O Pilates poderia ser associado, uma pergunta para vocês, uma pessoa que tem sua atividade física comum, malhação, malha pesado, muita carga, ele pode associar o Pilates ou até deve fazer isso? Na verdade, seria o ideal. O ideal, porque né? O Pilates, trabalhado dentro do condicionamento físico, ele não tem o objetivo de hipertrofiar, do ganho de massa muscular, embora ele melhore muito o tônus muscular. Sei. Ele não tem o objetivo de emagrecer, não é um trabalho para emagrecer. É realmente um trabalho para melhorar capacidades como força, como resistência, como mobilidade, flexibilidade. Então,
tudo que eu melhoro no meu corpo, nesse ponto de vista de resistência, de flexibilidade, de coordenação motora, vai me auxiliar no meu trabalho de hipertrofia, na musculação, no meu trabalho de coordenação lá na sala de ginástica, no meu esporte do dia a dia, porque vai fortalecer minha musculatura de uma forma que vai evitar com que eu tenha lesões facilmente. Então, se as pessoas puderem casar, né? Não é o foco não é emagrecer, não é ganhar massa muscular como quem normalmente vai procurar uma atividade física, mas que ele vai auxiliar nesses processos, ele vai auxiliar porque ele vai preparar o corpo para isso. Desculpe, não é sessão, atendimento, né? Atendimento. Quantos atendimentos de Pilates por semana vocês indicariam? Todo dia ou 3 vezes por semana? Ou depende do paciente? Vai depender bastante do paciente, né? Então, digamos que ele seja normal e que queira fazer porque quer, né? Porque quer melhorar a forma física dele, quer melhorar o condicionamento. Né? Não tem lesão, não tem quer lesão. fazer 2 vezes, geralmente é uma média que muitas pessoas fazem, 2 vezes por semana. Mas se ele chegar e dizer assim, eu quero todo dia, pode se fazer, também não é contraindicado. Mas vem questão de outros horários, né? De outras atividades, de custo. Então, geralmente uma média de 2 vezes por semana, de ou 2 a 3 vezes por semana. Isso, seria o ideal. E ele pode casar no mesmo dia uma atividade física ou outra e o Pilates também? Sim. Não tem problema não, né? No meu caso, eu trabalho em parceria com os educadores físicos, né? Como o meu estúdio é dentro de uma academia, eu trabalho com eles, então eles identificam aquele aluno, né, com a dor, com escoliose, então eles encaminham para o Pilates. Só é difícil alguém sair do Pilates super relaxado e querer ir para a sala de Não musculação. vai. Então, o ideal é melhor o contrário, qual a né? sugestão? Que fazer após a atividade física da academia. Fez uma musculação, o Pilates após. Não é um momento de relaxar também, né? De tranquilidade, de associar a respiração. Então, o ideal é que faça depois. Porque se você fizer o Pilates e ir para uma aula de bike, você vai sair super agitado. Então... E perdeu, né? Perdeu isso, acabou parte do foco do treinamento vai ser É. perdido porque vai ser uma aula que vai trabalhar. Então, eu tento na questão programar oposta. com os alunos o horário. Qual é a sua hora de corrida? Então, vamos fazer após. Agora, que interessante, Enoque, que você falou, porque você ter uma academia que tem essas duas coisas, né? Que tem a musculação e o estudo de Pilates no mesmo local. No mesmo local. É fantástico você poder malhar e depois, talvez, não sei se já existe a possibilidade, já na mensalidade ou no pacote já inclui tudo. Não sei, mas só em ter isso disponível. Isso, no mesmo local, né? É muito bom. E vocês se conheceram onde, né? A pergunta que O Enoque, na verdade, já foi aluno da academia em que eu trabalho. Então, o nosso relacionamento você era já foi professora de dele. professor-aluno, assim como eu fui com Pois você. E hoje vocês trabalham juntos ou apenas são amigos? Não, mas- apenas Não. amigos e trabalhamos em lugares diferentes. Certo. Que bom, mais ainda, né? Porque trabalho em academia. Eu até achei muito bom essa oportunidade, muito boa, porque eles trabalham em academias diferentes. A gente poderia dizer, mas uma academia concorrendo com outra. Não. Academias diferentes, empresários diferentes, e Isso. vocês... Profissões diferentes Profissões atuando diferentes. com o mesmo objetivo. Mas como eu falei, na hora de agradecer que estou aqui para divulgar o Pilates, para divulgar a profissão. Então a gente não vê nem como concorrente, né? Porque existe público, né? E quando a gente faz uma coisa bem feita, a gente fica tranquilo, não é isso? Exatamente. A gente fala muito, Enoque, nas nossas palestras de atendimento ao cliente, a gente fala muito sobre que o produto a gente pode até copiar, mas o atendimento não copia. Eu fiz o curso. Né? Você já fez? Então o atendimento você não copia, né? Você não copia o atendimento, você copia o produto, mas o atendimento não copia. Então a maneira individual de você... mesmo, isso. Individual. Então não tem... Agora há profissionais hoje em dia aqui na nossa região para atender a demanda que precisa de Pilates? Como é que está essa... Sim, Hoje vocês têm até porque hoje é mais acessível a formação, né? Eu fiz minha formação em Fortaleza, mas hoje já existe aqui em Sobral mesmo. Cursos. Eu fiz a minha formação já em Sobral, Sobral. não precisei me deslocar para isso. Então, o educador físico pode ter formação em Pilates? Ou não? Pode. Fisioterapeuta também. E alguém mais pode ter formação em Pilates que não seja dessas duas áreas? Bom, ainda é discutido que não é uma coisa regularizada. Porque o Pilates foi feito por uma pessoa que não tem É, formação. que não tem criou, formação. Então, existem escolas de Pilates que só aceitam quem faz o curso, o profissional da educação física ou o profissional da fisioterapia. O que trabalha com condicionamento físico ou o que trabalha Mas com a reabilitação. existem escolas de Pilates que a gente sabe como todo canto tem as boas, tem as
ruins. Então, existem escolas no país que você é um advogado, quer fazer o curso. Eles abrem Existe mesmo, né? Existe, infelizmente. Cabe né? no caso, um proprietário de um estúdio que vai contratar alguém, ver Isso. quem é o Fazer a profissional seleção, né? importante, quem é o profissional realmente capacitado para atuar nessa área. Agora, me corrija se eu estiver errado. O educador físico fazendo pilates é uma inovação? Ou o fisioterapeuta começou e depois o educador físico? Não, Ou sempre os dois fizeram mais ou menos? Não, na verdade, quem trouxe o pilates para o Brasil foi uma professora formada em dança, né? Mas, dentro e fora do Brasil, ele sempre foi trabalhado tanto para reabilitação como para condicionamento físico. Então, se você for pensar na origem, ele não tinha formação alguma. Ele tratou como condicionamento físico, e condicionamento físico é da área da educação física. Mas ele também pode ser usado como reabilitação. Então, quando chegou aqui no Brasil, já tinha possibilidade para as duas áreas, né? Mas então, foi trazido por uma pertence professora... aos dois. A diferença é que, no caso de uma lesão, né, uma lesão de coluna, um hernia de disco, o interessante é que realmente se faça com o fisioterapeuta. Porque vai tratar. Não vai só, assim, né? Não é só uma atividade física, é um tratamento. Então, a diferença seria essa. Agora, eu imagino uma dançarina fazendo pilates. Casa muito bem, né? O próprio Pilates começou tratando bailarinas, né, de lesões para se recuperar mais rápido. Então, mas os movimentos do Pilates, ele é baseado no balé, ele é baseado em artes marciais, Yoga, ele é baseado na yoga, em exercícios do circo. Mistura tudo. Então, né? tudo Ele associado, estudou é uma tudo mistura. e criou a metodologia. E eu fico imaginando esses lutadores de MMA, de Muay Thai, todos devem fazer alguma coisa de pilates, porque abrem a perna e tem aquelas saídas de luta, né, de wrestling, que eles usam muito para evitar queda. Então, o chute alto na cabeça, então é interessante. E o que eu percebo quando eu converso com colegas que já trabalhavam há muito tempo é que hoje a procura está pelos homens também. Muitos homens hoje procuram Pilates, que há uns anos era como tinha essa referência do balé, era mais mulheres. Hoje não. Hoje todo mundo homens procura. também procuram Pilates. Esse assunto é realmente muito palpitante e vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já com a Lidiane e com o Enoque falando sobre Pilates. Você pode já. Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Bom, meus amigos, estamos voltando agora com o nosso último bloco do programa Você Pode Já, com a Lidiane e com a Enoque, educadora física e fisioterapeuta, e hoje nós estamos falando sobre Pilates. Há pessoas que me perguntam, às vezes, no consultório, sobre... Eu, às vezes, até indico, faça Pilates. Mas esse Pilates é uma coisa muito leve, é levinho. Esse conceito existe ou como é? Explica pra gente um pouquinho. O Pilates, ele é uma atividade física, né? E assim como qualquer atividade física, ele tem um crescimento gradual. Até o trabalho das molas, existem molas mais resistentes, molas menos resistentes, que é para aí a pessoa ter a possibilidade de crescer dentro do Pilates, né, da evolução dela. Se eu já cheguei a tal ponto de flexibilidade, eu posso criar novas possibilidades para isso. É claro que a primeira aula eu nunca vou exigir demais, eu tenho que respeitar a condição do meu aluno, do meu paciente, mas que ele pode crescer dentro disso, ele tem total
possibilidade. A pessoa às vezes é ansiosa, né, Lidiane? Aí vai no primeiro Tipo dia, Dayana, né? tipo Dayana, aí vai no primeiro dia já quer sair lá todo duro, doído e cansado. Mas o Pilates, ele tem exercícios bem intensos. Mas não é leve. Não Bem é leve. Então não existe. Ele é lento, é devagar, como eu sempre falo, vamos desacelerar, né? Mas são exercícios que forçam bastante, que fortalecem muito. E na verdade, às vezes é para ser um pouco mais, não sei, mas às vezes você já faz uma parte de muita carga na academia normal, então para lá seria um outro foco, não sei. E se né? você pensar bem, muita gente que usa cargas altas numa sala de musculação acaba tendo a musculatura muito encurtada. Não tem esse O duro, trabalho, né? exatamente. Quando chega no Pilates, tem muito mais dificuldade do que alguém que nunca fez atividade física, né? Então não é um trabalho, pode começar leve, ele vai começar leve, porque a gente vai respeitar a individualidade da pessoa. Mas ele tem a oportunidade de chegar a levar você muito longe. E Tem posturas extremamente desafiantes. E é um novo estímulo. Então, assim, como eu pego muito atleta da corrida, aí quando eles fazem aula de Pilates, eles me dizem no outro dia, eu fiquei todo machucado, todo dolorido, Todo né? dolorido. Aí eu digo, olha, não é. Embora já seja um atleta, porque o que se espera de um atleta, né? É que já, mas só como o estímulo é novo, né? Vai alongar novos tendões, nova musculatura, então renova, entendeu? Então eles ficam mesmo impressionados. Eu que já corro 20 km, fiquei dolorido com Pilates. Mas eu não sei se você percebe, Enoque, mas me parece que esse pessoal da corrida, muitas vezes só corre, né? Então, muitas vezes é só corrida e vão atrofiando a musculatura e secando a pele, engelhando de tanto sol no rosto, aquela coisa. Às vezes não tem um acompanhamento muscular. Normalmente eles associam com a musculação. Hoje já tem acontecido isso, né? Normalmente Hoje já há associam. uma consciência maior de que é necessário. Porque há lesões de joelho, né? É muito fácil. Você precisa fortalecer a musculatura para que as articulações aguentem o impacto de uma corrida. E é febre agora, né? Corrida É. já há algum tempo, né? Não mas só tá. aqui, mas... Em relação a vocês, a questão da ansiedade, como você me falou que é uma coisa zen, tranquila, paz, deu até vontade de já fazer paz, relaxamento, e hoje nós estamos vivendo uma coisa que é a chamada síndrome do pensamento acelerado. As pessoas pensam demais, falam demais, é tudo Twitter, Facebook, e não param para Isso. observar um pássaro, uma árvore, uma criança sorrindo. Então, o Pilates tem essa indicação bem importante na ansiedade. Muito, porque é para desestressar mesmo. Uma pessoa que chega agitada, aí vamos lá, vamos prestar atenção nessa música, né? Aí vamos lá, inspira, enche o peito, solta, vamos tá entendendo? E só essa orientação corporal, né? Essa consciência corporal já vai dando uma... Né? No Pilates você não faz nada rápido. Tudo é devagar. Não é o devagar porque eu tenho que fazer o movimento devagar, é porque eu tenho que inspirar, eu tenho que contrair determinadas musculaturas e eu vou soltar o ar de acordo com a execução do movimento. Então requer concentração, A né? pessoa ela vai se obrigando a ter esse controle. Porque se ela fizer de uma vez, ela não vai conseguir. Então é uma hora que ela se desliga de tudo, porque ela tem que se concentrar naquilo. Ela tem que se desligar de outras coisas. Total. Na contração da musculatura, sempre se deve expirar ou isso é variável? Não, é isso Não? aí. Você É isso vai aqui. realizar o movimento na expiração. Na expiração. Interessante que eu só fiz na minha vida uma sessão de Pilates e achei fantástico, maravilhoso. E nesse dia eu aprendi isso, né? E o resultado da musculação, ele melhora muito quando você aprende essa pequena coisa da respiração junto com a... Dentro da sala de musculação, há métodos diferentes de respiração, há estudos diferentes para dizer que é melhor de um jeito, melhor de outro jeito. Ah, é? Mas dentro do Pilates, você inspira e com um pulmão cheio de ar é que você realiza o movimento soltando ar. E geralmente no Pilates vocês não usam placas de ferro, é mola, né? Molas. Sempre mola? Sempre molas. Mola, elásticos, E o próprio peso do corpo. alguns elásticos a gente E também a gente pode associa usar. também... Existem alguns acessórios, como a bola, elásticos, mas a gente associa o próprio peso do corpo. O próprio peso do corpo também. Isso. Os abdominais, vocês trabalham da mesma forma também? Não? Ou tem forma... Não. Você não vai realizar uma contração, um movimento, então vai ser sempre associado com a respiração. Certo. Então, automaticamente, você vai estar alongando o próprio diafragma e a musculatura abdominal. Então, sempre vai ser na expiração a contração muscular. Vocês Entendeu? pegam pessoas lá, Enoque, com depressão, que vão para lá para isso, síndrome do pânico, ou casos desse tipo? Ou mais Não, na minha ansiedade? experiência é mais ansiedade mesmo, é mais um complemento de outras atividades, né? Eu acho que não sei, não deve haver nenhum estudo
comprovando, né? sobre isso, né? Assim, se é traçado esse perfil na hora que se faz uma avaliação. Algumas Mas, pessoas... o que se percebe é que eles dizem que o sono melhora. O sono melhora. O sono. E existiria algum horário mais indicado para fazer pilates? Manhã, tarde, noite? Não, Aí né? depende muito de cada um, né? De como a pessoa se sente bem ou até da Isso. disponibilidade do horário dela. Hoje a maioria dos estúdios são climatizados aqui em Sobral, ou não existe nenhum que não seja? Eu acredito que tem que ser, né? Tem que Até porque a ser. cidade não permite que... Uma coisa fechada, né? Não que você não possa ir em outra cidade, E a gente praticar tem na que isolar praia, o som também. né? Mas o ideal é que seja num canto tranquilo, num lugar O tranquilo. ventilador também incomodaria bastante. É porque atrapalha, né? É. E hoje existe uma consulta com vocês, ou a pessoa quer fazer pilates, ele chega na academia ou no estúdio, como é que funciona isso? Ele chega, tem uma avaliação? Bom, se faz uma aula experimental, Sei. que é para ver se esse aluno vai se adequar, se ele vai gostar. E você faz uma avaliação bem superficial. Uma anamnese, né? Você vai conversar, saber se ele tem uma limitação, se tem alguma contraindicação, né? Ou se tem uma indicação do médico, que vem muita gente... Já vai indicado, né? É isso. Aí você faz uma aula experimental para ver se ele se adapta àquela atividade. Então, se ele gostar, se for uma coisa que ele realmente se identificou, aí já começa, entendeu? Qual o tipo de profissional médico que indica mais para vocês o pilates? Ortopedista? Normalmente é ortopedista. Que bom que eles estão acompanhando juntos, né? Que os ortopedistas estão também... Já conhecendo o Pilates. porque nossa medicina é muito de tratar com remédio e cirurgia. Remédio e cirurgia, e hoje que bom que tá tendo essa visão mais ampla, né? Mas para as patologias da coluna, realmente o resultado é muito bom. Pois é, Enoque, eu já ouvi falar, você também é osteopata? Não. Não, né? Não tem nada com Não, osteopatia. Mas eu já ouvi falar de técnicas de fisioterapia, não sei se tem relação com o Pilates, onde você tira uma dor do nervo no braço apenas com palpação. Isso, como é isso aí? Isso existe ou isso procede? Existe, porque a própria pompagem, como eu falei, ela vai fazer uma liberação da face muscular. O que é a face? É a membrana que vai envolver os músculos. Então, se ela estiver tensa, ela vai refletir na musculatura e contrair. Contratura de músculo, compressão de nervo. Compressão de nervo, dor. Então, às vezes, aquela dor é só por conta de compressão nervosa, né? Então, você fazendo essa liberação, já alivia... É a chamada liberação, né? Liberação. Quantas pessoas que dizem que tem fibromialgia, né? E que, às vezes, com um procedimento desse, com a técnica de Pilates, com uma avaliação melhor. Muito comum na perna, uma dor na região posterior da perna, que vai até o pé, com aquele formigamento, com aquela parestesia. Então, às vezes, é uma compressão muscular, né? Então, às vezes, só essa liberação, só são técnicas que vão liberar. Aí você vai alongar com o Pilates, né? E fecha tudo, né? E fecha tudo e Nós estamos chegando agora ao final do programa. É uma pena, porque eu estou gostando muito do papo, mas eu queria que vocês deixassem aqui, primeira coisa, uma mensagem para as pessoas. Primeiro a Lidiane dissesse alguma mensagem para as pessoas que estão em casa, voltadas ao Pilates e à atividade física. O que você diria para as pessoas que viram nossa entrevista, ouviram, e que pretendem fazer? Ok. Movimentem-se. A gente parado deixa de funcionar. Mas se você se movimentar, qualquer atividade física que você vai fazer, você vai ter ótimos resultados na sua qualidade de vida. Independente de estética, independente de nível social, você precisa de qualidade de vida e você consegue através do movimento. Onde encontrar a Lidiane? A Lidiane trabalha na Ox Academia, aqui na Coronel João Barbosa 552, quase o dia inteiro. Tem Facebook? Tenho Facebook, Lidiane Fonteneve. Ok. E o Enoque, mensagem final, Enoque, para essa câmera de cá. Gostei muito das palavras da colega. Eu acho que o movimente-se, né? Você com o movimento, você vai ter uma excelente qualidade de vida, não importa qual, né? É uma caminhada, então é o que a colega falou, movimente-se. Vida é movimento, né? Vida é movimento, né? A gente é meio que uma máquina, né? Então, se parar, vai enferrujar, né? Então é movimentos. É isso aí, eu também concordo com ela. E onde encontrar o Enoque? Bom, o estúdio se chama Estúdio Enoque Lira, né? É na Academia VIP Training, ao lado do Centro de Convenções. E eu também atendo no consultório, até porque minha especialidade também é a reeducação da postura através de palmilhas ortopédicas. Sim. Então, às vezes eu faço uma combinação, né? De uma pessoa que tem uma assimetria de membros inferiores, por exemplo, e eu faço a palmilha desse paciente e encaminho para o Pilates. Então, também tem um consultório que fica no centro, na Rua Coronel
Conselheiro Rodrigues Júnior, número 30. E Facebook? Facebook, Enoque Júnior. Facebook. Ok. Pessoal, foi um prazer enorme tê-los aqui, viu? Foi uma entrevista extremamente engrandecedora, porque eu acredito, não, tenho certeza absoluta que para quem está em casa, agora entendeu de verdade qual o significado do Pilates, para que serve, porque para mim foi muito bom, viu? Sejam sempre eu bem-vindos agradeço aqui. demais a oportunidade. Muito bom. Felicidade. Sempre que precisar. Igualmente, viu? Porque você pode já.